Boa noite, noite de 25 de março, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 815. Nós agora vamos falar de curiosidades exegéticas dos grandes símbolos da Bíblia. E vamos com um grande símbolo da Bíblia, que é a igreja. Você sabe quais são os símbolos da igreja na Bíblia? Vejamos. A palavra igreja vem do vocábulo eclésia, que significa chamados para fora. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. 1 Pedro 2:11. Pois a nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, verso 20. Em Mateus 16:18, Jesus prometeu edificar a sua igreja. Em João 10:16, a igreja é chamada de aprisco. Em 1 Coríntios 3:9, a igreja é chamada de edifício de Deus. Em 1 Coríntios 3:9, a igreja também é chamada de lavoura de Deus. Em Efésios 1:23, a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Em Gálatas 6:16, a igreja é chamada de Israel de Deus. Em 1 Coríntios 3, verso 16, a igreja é chamada de o santuário de Deus. Em Efésios 2, versículo 19, a igreja é chamada de família de Deus. Em 1 Pedro 2:9, a igreja é chamada de nação santa. Em 1 Timóteo 3, verso 15, a igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. Em 1 Pedro 2:9, a igreja é chamada de raça eleita. Em Apocalipse 1, verso 20, a igreja é chamada de candeeiro de ouro. Em 1 Pedro 2:9, a igreja é chamada de sacerdócio real. Em Atos 20, verso 28, a igreja é chamada de rebanho. Em 1 Pedro 2:9, a igreja é chamada propriedade exclusiva de Deus. Em Atos 5:14, a igreja é chamada de crentes. Em Atos 11:26, a igreja é chamada de cristãos. Em Efésios 2:22, a igreja é chamada de habitação de Deus no Espírito. Em Romanos, capítulo 8, 29, a igreja é chamada a imagem de seu Filho. Em Neemias 13:1, a igreja é chamada de Assembleia de Deus. No Salmo 149:1, a igreja é chamada de Assembleia dos Santos. Em Romanos 8:29, a igreja é chamada de irmãos. Em Atos 20, verso 28, a igreja é conhecida como Igreja de Deus. Em Mateus 5:13, a igreja é chamada o sal da terra. Em Mateus 5:14, a igreja é chamada de a luz do mundo. Portanto, há aí diversos símbolos da igreja para você, e nós falamos apenas alguns, e há muito mais que a igreja é conhecida como um exército também de Deus. Paulo diz: tu, pois, meus filhos, fortifica na graça em Cristo Jesus, como bom soldado de Cristo. Então, somos soldados de Cristo, e exército, e tantos outros figuras e símbolos que é usado para a igreja. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. E ali no playlist você vai encontrar um total de
254 pastas com mais de 1.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.